Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos neste dia de estudo do Evangelho. Vamos agradecer essa oportunidade de nos desenvolvermos nessa teoria do Espiritismo, que muito nos ajuda. Vamos então vibrar com Jesus hoje muito para que Ele abrace o universo e nos proteja desta grande fatalidade pela qual nós estamos passando. Vamos então pedir muito a Ele e orar, que a oração é o caminho para conseguirmos bons resultados. Então vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho dessa noite, do capítulo 13, que vossa mão esquerda, o item é 3. Chamo-me Caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha jornada habitual e, coração aflito, venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para enxugar a todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães. Dizia-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus existe e vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e viravam para o meu lado seus olhos grandes engazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. E voltava a repetir: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser, que tomava num seio estéril um alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, presas dos sentimentos que advêm da necessidade, envergonhados de sua miséria, não ousando implorar a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicante por eles, e vou estimular a beneficência em toda parte, soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo: há aí infelizes cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa a vossos bons corações, que vos ditasse a linha de conduta. Não mais teríeis mérito em vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo a mão por vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete, e ofereço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Vede como ela é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide e colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que novamente ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos,
para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo. Eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Que todos tenham uma semana muito abençoada. Boa noite, amigos. É com muita alegria que o Grupo Timoneiro está aqui, se reunindo com todos vocês, dessa forma online, através da internet, para trazer as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos continuar o capítulo 13, como já foi lido, né? E é bom a gente saber que esse capítulo é praticamente um compêndio sobre a caridade. Ele nos traz as formas viáveis de caridade, como ela deve ser praticada, da forma que mais agrada a Deus, o que não devemos fazer em nome da caridade e o que precisamos fazer para entender de uma forma mais completa o que realmente significa caridade. Caridade é um estado de espírito, ele tem que vir de dentro de nós. Caridade é benevolência, caridade é o amor em ação. Muito foi falado já a respeito da caridade. E nesse tempo de pandemia, aumentou muito, né, as informações, as notícias a respeito de grupo de pessoas que se reúnem em prol dos menos favorecidos. E está sendo muito legal ver essa revolução em torno da caridade, ver o pensamento voltado para o outro. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E nós temos alguns ícones dentro da nossa história, né, que são exemplos vivos ou vividos de caridade. Nós temos o Chico, que é o ícone da doutrina espírita. O Chico viveu toda a vida dele como funcionário público, com um salário parco, né? E mesmo assim, ele nunca deixou de atender alguém que batesse à sua porta. São muitas as histórias que nós encontramos nos livros, na mídia, a respeito do Chico, né? E uma das histórias que eu acho bem legal é que, assim, o Chico é um ser humano, como eu, como você, como qualquer um nascido no planeta Terra. Tinha suas dores, tinha seus problemas, e também ele ficava muito triste com algumas coisas. E nesse momento em que ele ficava muito triste, que ele ficava deprimido, o que ele fazia para mudar o seu estado de espírito? Ele pegava um saquinho de pão, um pão francês, né? Colocava embaixo do braço e ia para a favela que ficava ali perto da casa dele. E lá, com aquele saquinho de pão, que a gente sabe que pães não vai matar a fome de ninguém, mas no momento poderia ser exatamente o que uma mãe estava precisando, o que uma criança estava precisando, né? Então, intuitivamente, ele pegava aquele pão e ia para a favela. Chegando lá, ele visitava um a um. Auxiliava numa palavra aqui, auxiliava num abraço ali, auxiliava ouvindo as dores dos outros. Eram tantos os dramas a ele relatado que quando ele terminava a visitação dele e voltava para casa, ele agradecia profundamente a Deus, aos céus, aos amigos espirituais, pela condição em que ele se encontrava naquele momento. Agradecia pelas suas dores serem tão pequenas, perto de tantas dores maiores que a dele. Isso é um exemplo. É um exemplo que qualquer um de nós podemos seguir. Podemos sim ouvir as dores do outro, né? E analisar como a nossa às vezes é boba, é pequena. Não estou menosprezando a dor de ninguém. Cada um sabe
o que vai no coração, cada um sabe do seu sofrimento, cada um sabe da sua dor. Mas quando a gente ouve um outro, cuja dor é muito maior, aí a gente se volta e fala: obrigada, meu Pai. Agradeço do fundo do coração por essa oportunidade. A oportunidade de ouvir o outro, a oportunidade de auxiliar, a oportunidade de ser esse ser que leva amor e caridade ao próximo. Tem um livro que é de Miramês, tá? Chama Francisco de Assis. Esse livro conta a biografia de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um frei católico, mas um ícone. Todos nós gostamos da história dele e gostamos do que ele fez, de quem foi Francisco de Assis. E Francisco de Assis também, quando ele se deu conta das mazelas do mundo, das dores do mundo, ele se voltou e resolveu auxiliar, se desfazendo de todos os seus bens e simplesmente seguindo as orientações do plano maior, seguindo Deus. E toda vez que Francisco de Assis se reunia com os seus discípulos, os discípulos faziam uma bagatela de perguntas para Francisco, né? Então ele ali, no meio dos seus alunos, no meio dos seus discípulos, ele respondia tudo com muita clareza, tudo com muita objetividade. E perguntaram a Francisco a seguinte: poderia nos expor o que constituiu caridade para com nós mesmos? Porque a gente precisa entender o seguinte: não adianta eu fazer só a caridade para com o outro. Eu preciso ser caridoso para comigo também. Eu não vou ler tudo, né, porque é um texto longo, mas eu vou ler bem pontual, o que eu achei que é interessante para o nosso estudo. E ele fala o seguinte, Francisco de Assis: a caridade para com nós mesmos é no sentido de prepararmos pensamentos, ideias e sentimentos para melhor fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. Isso é muito profundo, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui falando do Evangelho, falando de caridade, eu também me coloco dessa forma. Eu quero muito aprender tudo isso. Né? Eu quero muito aprender como fazer e executar a verdadeira caridade. Porque não é só o bem material, não é só você fornecer comida ao outro. É o sentimento que vai imbuído, é a forma como eu faço essa caridade. Né? E um outro exemplo que eu vou dar, para que a gente possa completar esse nosso estudo, é esse outro livro, que chama A Tarefa dos Enxovais, é baseado numa obra do Hermínio Miranda e pelo Orson Carrara. Né? Então, nesse livro, ele fala dessa tarefa divina de fornecer enxovaizinhos para as crianças recém-nascidas e carentes. Tem uma historinha que ele conta aqui, que eu acho que é bem interessante e que vai dar uma noção do que eu estou tentando falar. De como é importante você colocar essa energia do amor, essa energia do desprendimento naquele bem que você faz em nome da caridade. Então conta aqui uma história de uma mãezinha que já estava com 8 filhos. Né? Ela tinha 8 filhos, era uma família muito pobre. O marido tinha problemas com bebida, era uma alcoólatra. E essa mãezinha estava grávida do 9º filho. E claro, tantas bocas para comer, pessoas de classe baixa,
dificilmente teria condições de ter um enxoval novo para aquele bebê que estava nascendo. E ela expôs essa situação a uma conhecida. E essa conhecida conhecia um centro espírita que fornecia o enxovalzinho, onde eram confeccionadas as pecinhas, né? Tudo que um recém-nascido precisava. E essa conhecida se dispôs a ir buscar o enxoval para ela. E quando ela foi retirar esse enxoval na casa dessa amiga, né, ela ficou muito emocionada. A hora que ela abriu o pacote e que ela viu todas aquelas peças, tudo muito confeccionado com carinho, com amor, né, ela ficou muito emocionada e chorou muito. Ela pegou aquele pacote com muito carinho e levou para sua casa. Chegando em casa, ela chamou o marido, né, o marido ainda endurecido, mas ela chamou. E ela falou assim, olha, venha ver. Ele assim, o que é isso? Ah, eu acabei de ganhar. Como assim você ganhou? Ganhou por quê? Ganhou de quem? E ela explicou toda a história para ele. E ela foi desembrulhando o pacote e mostrando pecinha por pecinha para o marido. E ele, também imbuído junto com ela, começou a se emocionar. E ele falou assim, nossa, realmente isso tudo é do nosso filho? Ela falou assim, nós ganhamos. E ele falou assim, então, o bem existe realmente? Existe pessoas boas que podem nos auxiliar? Ela falou, claro que existe. Sempre terão mãos que vão auxiliar aqueles menos favorecidos. E naquele momento ele fez uma retrospectiva em sua vida. E ele percebeu como ele estava sendo um mau marido, um mau pai, mas também percebeu como ele poderia mudar. E fez uma promessa naquele momento, que ele não iria mais beber. E cumpriu essa promessa. Né? O que eu quero dizer? Naquele enxovalzinho não eram só as peças. Não era só mijãozinho, pagãozinho, fralda que estava ali. Imantado naquele enxovalzinho estava a emoção de amor, o carinho, a dedicação das senhoras que confeccionaram e com tanto amor embrulharam aquele enxoval. E essas energias salutares foi o que tocou no coração da mãe e tocou no coração do pai naquele momento, fazendo com que ele resolvesse mudar a sua vida dali para frente. Esse é o poder da caridade verdadeira. Esse é o poder que a gente tanto fala quando a gente faz a caridade sem a intenção, sem querer um proveito próprio e com o amor dedicado àquilo que estamos fazendo. Seja um abraço, seja um sorriso, seja um ouvido amigo. Não importa. Tudo o que fizermos em nossa vida deve ser imbuído de carinho, de amor, de responsabilidade. A caridade nada mais é que o amor em ação. E que esse amor em ação possa brotar de nossos corações, que possamos seguir as orientações do Mestre para essa nova etapa de nossas vidas que está por vir. Que o amor nos imante, que o amor nos envolva, nos protegendo, e que o amor seja a ferramenta da qual iremos utilizar para auxiliar ao próximo e a nós mesmos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Esperamos muito que possamos nos encontrar pessoalmente brevemente. Vamos orar muito, vamos pedir a Deus proteção e amparo, né? E vamos acreditar que isso tudo vai passar logo, que vamos nos encontrar e que vamos sempre estar imantados nesse amor e nessa caridade cristã. O que precisar, o grupo Timoneiros está à disposição. Ok? Estamos aqui para auxiliar. Somos a ferramenta do Cristo, imbuídos através dessa doutrina divina que nos alimenta,
que nos instrui, que nos fornece ferramentas para fazermos muitas coisas boas. Um beijo, fiquem com Deus. Queridos irmãos, após o estudo desse vídeo, gostaria de convidar a todos para o nosso encerramento. Esse é o momento onde colocamos em prática todo o nosso aprendizado, onde doamos as nossas energias positivas. Esse momento é chamado de vibração. Essa vibração ela é colocada à disposição do plano espiritual superior para que eles levem essa energia positiva até os lugares mais remotos do nosso planeta. Então eu convido a todos para que cada um, no seu lar, faça o seu momento de vibração e concentração. Nesse momento, interiorizamos os nossos pensamentos, buscamos colocar a nossa mente e o nosso coração em sintonia com a espiritualidade superior. Essas vibrações positivas são trabalhadas dentro de nós e colocadas à disposição da espiritualidade, para que ela possa levar aos nossos irmãos mais necessitados, independente de onde se encontrem. Seja nos asilos, nos cárceres, nos orfanatos, nas ruas, nos lares em desajustes, nos hospitais, a todos os irmãos que trabalham no enfrentamento da pandemia que acontece no nosso planeta, aos governantes de todas as nações, a todo e qualquer irmão que se sinta necessitado de uma palavra amiga, de um abraço, de um acalento. Essa vibração, esse momento de interiorização, serve para que possamos, unidos num só pensamento, rogar a proteção e as bênçãos do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas nos livra, nos guarda e nos ilumina contra todos os males, pois só teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.